Eu quero andar debaixo dessa direção do Espírito, não quero perder isso. Porque é assim que a igreja é edificada, que nós somos edificados, quando o Senhor fala e a gente obedece. Porque a gente muitas vezes pensa que é coisa da nossa cabeça. Mas eu falei algumas semanas atrás aqui, a partir de hoje, se Deus falar alguma coisa para você, vem e fala com a gente, você vai ter oportunidade de comunicar à igreja, ainda que haja algum erro que a gente tenha que consertar depois, porque Deus mandou que a igreja julgasse a profecia. Por que tem que julgar? Porque às vezes a pessoa pode se equivocar e errar, a gente tem que julgar e ajudar. Fala, olha, não era isso, você errou aqui, e vamos embora, e continua. Mas se a gente bloqueia, aí ninguém fala, ninguém profetiza, todo mundo fica com medo de errar, medo de errar, medo de errar. E o medo, irmãos, é do diabo. Se eu deixasse o medo me dominar, eu não estaria aqui nesse púlpito pregando, porque muitas vezes o medo tentou me roubar. Mas a parábola dos talentos diz que aquele que recebeu a menor quantidade de talentos enterrou, porque teve medo. E o medo é uma jurisdição do diabo. É Satanás que trabalha no medo. Medo de faltar o dinheiro, medo de não conseguir, medo de errar, medo de se lançar. Olha, cuidado, não vai dar certo. Olha, viu como é que foi antes? Viu aquele irmão, viu aquele problema, e você fica com medo. Mas você tem que se lançar como você fez, meu irmão. Se lançou, e graças a Deus pela mulher que Deus te deu, que ela está contigo e compra a briga, e fala, é o RVA, vai mesmo, deixa o problema vir. E é mesmo. Essa semana até eu tive que falar, pastor Damião fala pior que é mesmo. Foi uma guerra essa semana. Uma luta. E aí eu me lembrei, não teve um RVA que eu fui suave. Todos eles tinham guerra. Mas todos eles a gente volta com a vitória na mão, com aquilo que Deus faz na vida das pessoas. Eu quero ser breve aqui no que eu vou falar. Mais uma vez encorajado pelo Espírito Santo. Eu tenho uma palavra aqui que se eu fosse pregar, aliás uma não, duas, eu ia levar 1h30, não cabe nesse culto de hoje. Aí Deus me deu uma palavra hoje, quando o Dimas estava ministrando para os homens. O Senhor me deu aquela palavra assim, em cima do que Ele falou. Talvez para os homens não seja novidade, mas para a igreja, para as mulheres vai ser. E é só para a gente fechar o RVA, para aqueles que foram, e introduzir para quem não foi. E aí eu não fiz questão de aprofundar não, para ser bem objetivo, bem rápido com os irmãos aqui. Mas eu quero que você acompanhe comigo, porque quando eu estava ouvindo ele falar, sabe, no termo da informática é o download. Sabe o que é o download? Baixa assim o arquivo, entendeu? Baixou o arquivo do céu, é isso. E eu vi, eu vi assim, compartilhando essa palavra com a igreja, para encorajar e despertar a igreja. Aí eu fui e falei para os irmãos, aí o pastor Ronaldo foi lá, usado por Deus, falou, pastor, essa palavra aí que você falou, esse negócio aí é de Deus, pastor. Isso aí, que revelação tremenda essa aí, isso é de Deus. Aí eu falei, amém, pastor, que bênção, foi mesmo. Ele falou, tem que preparar isso aí. Aí tá bom, aí passou, saí para lá, voltamos, fomos almoçar. 2 horas depois, ele veio de novo, sentou do meu lado no almoço. Não foi, Dimas? Ele falou assim, pastor, tu fala isso hoje, pastor? Tu preparou? Já prepara, já está pronto. E eu falei, pastor, isso é um sinal de Deus, eu vou falar isso hoje. Com base no que o Dimas falou, Marcos 14, versículo 41. Evangelho de Marcos 14, 41. Eu vou ser muito breve, põe aqui na tela aqui. Marcos,
Evangelho de Marcos 14, verso 41. Fala assim, bem alto: chegou a hora. Chegou a hora. Diz aqui: e veio pela terceira vez e disse-lhes, vou ler ali: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. O que eu quero enfatizar com os irmãos aqui é só a primeira parte. O contexto é que Jesus ia ser preso naquela noite e crucificado, maltratado, cuspido, açoitado, zombado, humilhado, chicoteado, e seria crucificado logo em seguida, no dia seguinte. E por causa disso, ele foi orar. E quando Jesus foi orar, ele chamou 3 dos seus principais discípulos, 3 dos seus principais apóstolos. Além desses 12 apóstolos, ele tinha pelo menos 70 discípulos. A Bíblia fala que ele enviou esses 70 de 2 em 2 para pregar. E chegou a ter até mais do que isso. Porém, durante a trajetória, todos foram embora, abandonaram. Ficaram com ele somente os 12. E ali, Jesus estava com os 12. Final do seu ministério. Passou 3 anos, mostrando o poder de Deus, mostrando sinais, curas, milagres. 3 anos ensinando, 3 anos transmitindo o caráter dele. 3 anos de discipulado intensivo. 3 anos que vale por 30 para alguns de nós. Por que, pastor, vale por 30? Porque Jesus chamou eles para andar com ele todo dia e dormir com ele. Então, às vezes, você vem na igreja só no domingo. Vai levar quanto tempo para crescer em Jesus? Vir só no domingo vai demorar, irmão. Por isso a gente precisa de um RVA, por isso a gente precisa de umas vigílias, de umas consagrações, por isso precisa de um lidere, como a gente tem esse curso aqui, precisa de um PGC nas casas, precisa de algo mais. Para quê? Crescer, acelerar o crescimento. Jesus estava com eles todo dia, ensinando, pregando, orientando, corrigindo, fazendo milagres, fazendo sinais, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Chega a essa altura, o que se espera desses homens? É que eles estejam num nível maravilhoso de maturidade espiritual, prontos para servir a Deus, prontos, no mínimo, para orar com Jesus. E aí ele chama 3 deles. Esses 3, Pedro, Tiago e João, eram os principais. Esses 3 experimentaram mais do que os outros. Várias ocasiões Jesus chama só os 3 para perto. Instrui os 3, orienta os 3. Eram as colunas. E esses 3, Pedro, Tiago e João, foram os únicos que Jesus levou para o Monte da Transfiguração e revelou a sua glória, a sua majestade, tal qual ele é. Era para esses 3, irmãos, estarem prontos, preparados. Era para eles serem gente de oração. Era para eles serem pessoas de maturidade, pessoas preparadas, até para morrer por Jesus, mas pelo menos para orar com ele. E Jesus chama os 3 no Getsêmani: vamos orar comigo. Ah, irmãos, nós tivemos um grupo batalhando em oração
Escute bem, em nome de Jesus. Nós tivemos um grupo batalhando em oração durante 60 dias por esses irmãos que foram no RVA. Nós tínhamos lá uma tenda de oração com gente orando constantemente naquele lugar. Gente que acordou de madrugada para orar por eles. Houve um momento em que eu chamei todos os homens, falei, vem aqui para fora. E ficamos todos de frente para a tenda. Olha para isso aí, ó. Vocês estão vendo? E o povo lá, os obreiros orando por vocês, clamando, intercedendo. Senhor, abre os céus, vem sobre eles, Espírito Santo toca neles, abre o entendimento, renova, restaura, cura a alma deles, revela quem Tu és, Senhor, na vida deles. E o povo orava, o povo clamava, enche eles do Espírito, transformava. E o povo orava, o povo clamava. E eu deixei os homens ali de castigo. Fico olhando para ver como que é necessário pagar um preço para que outros possam ter vida. Jesus pagou o preço por nós. Aí esses pagaram preço lá no RVA, pagaram preço 60 dias antes. Aí eu convoquei a igreja e falei, irmãos, é tempo de oração, é tempo de batalha. Então, pela primeira vez, vai ter escola bíblica. Convoquei o pastor Roberto, aquele que tem sido um exemplo, uma referência de oração para nós. Todo dia de madrugada ele está orando, tem um compromisso com Deus, Deus desperta ele. Falei, pastor Roberto, vem ministrar aqui. Chamei o povo, vem orar, vem buscar a Deus. Mas infelizmente poucos vieram pela manhã, poucos entraram na batalha. Mas ainda assim, você que está aqui hoje, você que é membro dessa igreja, você faz parte do que nós conquistamos lá. Você faz parte da vitória lá. Mas o que eu estou dizendo não é para te envergonhar, é para te encorajar. Deus te quer nessa guerra também. Deus te quer no lugar da oração, da intercessão. Deus te quer unido com a igreja, pagando preço. Por quê, irmãos? Porque é só através da oração que nós vamos romper. Não tem outro caminho. Deus só se revela, Deus só se manifesta, Deus só faz alguma coisa por causa daqueles que oram. Jesus falou isso. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Seara é grande e poucos os ceifeiros. Rogue ao Senhor para levantar mais, clame ao Senhor para levantar mais. Tem pouca gente ceifando, tem pouca gente trabalhando, evangelizando, tem pouca gente, tem muitos olhando, muitos querendo receber, e poucos lá com a mão na massa. Aí Jesus fala assim, ó, orem, clamem, peçam ao Senhor para que levante mais trabalhadores. E aí eu entendi que todo obreiro, todo trabalhador do Senhor, quando ele se levanta, é porque alguém já trabalhou primeiro antes dele na oração. Não existe nenhum obreiro, nenhum trabalho que aconteça sem antes acontecer o trabalho da oração. O intercessor sempre vem primeiro. Aquele que ora sempre começa primeiro. Ah, meu Deus, se nós entendêssemos isso, nós íamos pagar mais preço em oração, em intercessão, em consagração, em vigília. Nós íamos orar mais, porque Deus move a mão dele através da oração. Eu quero te encorajar a orar. Jesus chamou os discípulos para orar. E ele chamou os 3 melhores, os 3 principais. Vem orar comigo. E foi isso que o Dimas falou. Que um dia Deus despertou ele. Deus falou com ele. E ele começou a orar. E ele mudou toda a vida dele. Ao invés dele ir para a rua, jantar na rua, jantar fora, fazer um programa à noite, ele vai dormir cedo. Porque pela madrugada ele tem que orar, pastor Roberto. Ele encontrou um lugar de oração, uma hora de oração, um momento de oração. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser no fim do dia, mas você vai ter que sacrificar alguma coisa para estar em tempo com Deus. Não tem como orar sem sacrificar alguma coisa. Não tem como. Por quê? Porque a gente sempre está distraído, preocupado, afadigado com alguma coisa. Hoje é o tempo que Deus te chama. Você que foi no RVA, você que não foi,
Ouça a voz de Deus. Deus está te chamando para experimentar algo mais profundo, algo maior dele. Você vai ter que sacrificar algo para entrar em oração. Jesus chama eles para orar e fala: fica aí, vigia aí, ora. Ele se afasta e vai orar sozinho, geme, chora, volta. Os 3 estão dormindo. Jesus acorda eles, Jesus desperta eles. Jesus não fala: não, tudo bem, é assim mesmo. Não, Jesus acorda ele: ei, acorda, ora comigo, minha alma está angustiada até a morte, ora comigo. E Jesus se afasta de novo, volta pela segunda vez. O que eles estão fazendo? Dormindo. E aí Jesus acorda eles de novo e fala: nem uma hora vocês podem orar comigo, nem uma horinha. Não estou pedindo a noite toda, estou pedindo 1 hora de oração comigo. Fica aí, vigia e ora. Se afasta, vai lá orar sozinho e pede para eles ficarem na retaguarda. Retaguarda. Quem estava aqui hoje pela manhã estava na retaguarda. Aleluia, pastor. Estava na retaguarda, orando, intercedendo, aprendendo essa chave poderosa. Hoje pela madrugada, um irmão que estava lá trabalhando, um obreiro, trabalhando lá no RVA, veio para casa buscar a esposa e sofreu terríveis ataques de Satanás na mente. Começou a ficar com o coração palpitando, acelerado, falta de ar, um ataque espiritual em casa, 4 horas da manhã, e ele mandou mensagem no grupo. Infelizmente eu estava dormindo, mas graças a Deus, 4 e alguma coisa, a Elisa manda mensagem: meu irmão, Deus me despertou, mandou orar por alguém, eu estou aqui orando, era por você, então fica firme, Deus está contigo. Por quê, irmão? Porque através da oração, Deus nos chama para oração, Deus nos desperta para oração, Deus nos chama para perto dEle, Deus nos chama para intimidade com Ele, Deus nos chama para um relacionamento com Ele, para mergulhar na palavra, para crescer nos dons, para crescer no relacionamento com Ele, para fazer a diferença. Porém, quando Jesus chega lá pela terceira vez Jesus chega e diz: vocês ainda estão dormindo e descansando? E aqui eu quero encerrar. Olha o que ele diz, olha aqui para mim: vocês ainda estão dormindo e descansando? Ainda dormis? Ainda? Irmãos, tem muito ainda na nossa vida que hoje tem que cair por terra. Você ainda dorme? Você ainda está afastado dos caminhos do Senhor? Você ainda tem dúvida? Você ainda está cocheando entre 2 pensamentos? Você ainda não se posicionou? Você ainda está escondendo o teu pecado? Você ainda é incrédulo? Você ainda trata mal a tua mulher, o teu marido? Você ainda está nessa iniquidade, na pornografia, na murmuração? Você ainda está assim? Já é a terceira vez que Jesus te chama. Ou seja, não é a primeira vez que Deus fala contigo, não é a primeira vez que Deus quer mudar a tua vida, não é a primeira nem a segunda, já é a terceira vez. Deus está falando com você e você ainda está duvidando, você ainda tem um coração endurecido. Hoje Deus quer dar um basta no seu ainda, porque Jesus falou para eles: vocês ainda dormem, basta! Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora de mudar a tua vida, chegou a hora de você se humilhar, chegou a hora de você orar, chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de Deus na tua vida.
Chegou a hora do basta. Chegou a hora dele dar um basta. Mas para Deus dar um basta nesse teu problema, você precisa dar um basta na sua desculpa. Você precisa dar um basta na sua vergonha. Você precisa dar um basta no seu medo. Você precisa dizer basta. Chega de viver essa vida que eu tenho vivido. Hoje acaba, hoje eu me rendo, hoje eu me entrego, eu não vou mais dormir. Dormir, irmãos, na Bíblia é uma analogia, é uma comparação, não só é uma questão de sono físico, mas dormir na Bíblia é uma comparação de um sono espiritual. É Jesus dizendo: vocês ainda dormem, vocês ainda não despertaram. Ei, o Senhor diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele te chama, desperta dentre os mortos. Acorda aí, meu irmão, sacode os 2 ou 3 e fala aí para ele: basta, acorda, chegou a hora. Chegou a hora, chegou a hora, basta, basta, basta de dormir, basta de ser frio, morno, basta desse problema, chegou a hora. Deus quer dar um basta nisso, mas você precisa dar um basta primeiro. Em nome de Jesus, fique de pé, igreja. E eu quero desafiar aquele que quer dar um basta nessa situação na sua vida, nessa frieza, nessa mornidão. Você que quer dar um basta, e você hoje quer experimentar algo novo de Deus. Você hoje quer experimentar o renovo de Deus. Você hoje precisa entregar a sua vida a Jesus. Chega, 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 basta. Se ainda está assim, se ainda está na dúvida, você ainda está pensando, vou ou não vou, já era para estar aqui no altar, meu irmão, sai do teu lugar e vem correndo. Basta, basta, basta. Se ainda está pensando, ainda está em dúvida, ainda vai achar que vale a pena viver sem Deus, você ainda vai ficar incrédulo. Você não está entendendo o que Deus está fazendo aqui. Deus está te mostrando que Ele é o Senhor que muda histórias, que Ele é o Senhor que restaura pessoas, que Ele é o Senhor que salva, que transforma, que liberta. Ele cura, Ele muda, Ele faz. Ele está te mostrando. Você ainda não veio porque você ainda dorme. Você já é... Ah, meu Deus. Escute só. Ei, você aí, meu querido, não duvide mais. Não duvide mais. Deus te selou, Deus te chamou, Deus te fez filho. Deus muda a tua história. Deus estabelece um tempo novo. Deus se revela como teu Pai. O Deus que eu temo, Ele vai mudar a tua vida e a tua história. Não durma mais. Não durma mais. Por quê? Porque ainda dorme. Basta, basta, basta. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora na tua vida. Chegou a hora na tua vida. Chegou a hora, sai do teu lugar e venha. Chegou a hora. Eu queria falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está tanto tempo na igreja, você ainda não faz parte de nenhum ministério. Você ainda não é um guerreiro de oração, intercessão. Você ainda dorme enquanto outros guerreiam, oram, batalham. Você ainda está descansando. Basta, chega. Sai do seu lugar e vem, 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 vem.
Deus te chamou para a batalha. Deus te chamou para ser um guerreiro. Deus te chamou para exercer teu ministério. Deus te chamou para exercer teu ministério. Deus te chamou para fazer a diferença. Oh, meu Deus. Dá um basta na desculpa. Dá um basta na incredulidade. Dá um basta na dúvida. Dá um basta no medo. Dá um basta, dá um basta. E vem, 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 vem. E muda o meu viver. Sou teu templo. Vem, vem, vem. Os obreiros podem começar a orar ao redor da igreja. Pode começar a clamar, porque tem gente que ainda vai vir. Olha só, olha só. Olha vindo, olha vindo, olha vindo, olha vindo, olha vindo. Pode orar em cima, os obreiros. Começa a andar e orar. Começa a andar e orar e interceder. Tem gente que tinha que estar aqui. Ei, tem gente que já era para estar no RVA pregando, mas não deu um basta ainda. Hoje você vai dar um basta. Chega! Chegou a hora! Chegou a hora! Chegou a hora! Chegou a hora de sair do casulo! Chegou a hora de romper! Chegou a hora de voar! Verdade em nós! Ei! Chegou a hora! Chegou a hora! Chegou a hora! Cheira barra lava, chora barra lava. Chegou a hora! Chegou a hora! Minha vida com adoração. Teu fogo. Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente. Vem pra frente. E muda o meu viver. Sou teu templo. Sou teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Isso, manda fogo aí em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito, faz algo novo. E muda o meu viver. Sou teu templo. Sou teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento com lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos, cujo que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes. Se não há verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Erga suas mãos. Se você tem que vir, ainda dá tempo, hein? O Ainda dá fogo tempo. arderá sobre o altar, Vem. continuamente sobre o altar, Pega um e pouco. não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará.
vem, não se apagará. vem. Chegou a hora. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Se não há verdade em nós, pois o que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração, pois o que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, pois o que vale ter tudo e não ter nada, te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. A terra clama. A terra chama, chama, chama.
Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Aleluia! Oh, é você e Deus agora. É você e Deus agora. Abra a tua boca e comece a clamar. A palavra de Deus diz: batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Você tem que bater, você tem que pedir, você tem que buscar. É você e Deus agora. Abre a tua boca aí. Agora é você que vai pedir. Clama, clama. É você e Deus. Peça a Ele. Fala: Senhor, me toca, enche a minha vida, me liberta, me renova. Chegou a hora, chegou a hora. Chegou a hora de dar um basta. Chegou a hora de dar um basta. Eu estou aqui, Deus. Vem dar um basta na minha vida. Vem dar um basta nessa situação. Vem, Senhor, dá um basta aqui, meu Deus. Peça, peça, clame. Abre a tua boca aí. Olha aí o que o Espírito Santo está fazendo. Trazendo pessoas para serem renovadas, libertas, salvas e transformadas. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua
Você mesmo aí de jaqueta preta, Deus te ama muito e tem algo poderoso, tremendo na tua vida para fazer em você. Ele te vê, que Ele quer fazer. Só se entrega, se lança, só vem e deixa Deus fazer. Ele te vê, Ele te ama, Ele quer fazer algo poderoso na tua vida. Em nome de Jesus, se lança pela fé para experimentar o sobrenatural, e Deus vai vir, Ele vai fazer. Aleluia. E não são nem 9 horas ainda. Aleluia. E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Ele vá diante de você, despedace ferrolho de ferro, porta de bronze, corte o arco, quebre a lança. Que Ele se revele a ti como Deus da tua vida. Vá adiante à retaguarda e que você o reconheça como Deus em todos os teus caminhos. Amém? Yeshua. Peraí. Vocês estão aqui ainda? O culto já acabou. Eu já dei a bênção. Quem quer mais de Deus? Eita, Yeshua! Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu A terra clama, a terra chama e chama. Quero
seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Receba aí, receba aí, receba, 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 receba. Jesus, a imagem do Receba o poder do Espírito. Receba, receba. Receba o fogo do Espírito. A glória do Deus Pai. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, Segura aí, a glória. segura aí. Preste atenção. Tem um corredor de oração aqui, ó. Você vem por lá e entra aqui. Deixa eu te falar uma coisa. É um mover do Espírito, é profético. Eu não falei. Olha isso, pastor Damião. Eu não falei. Aí aconteceu aqui a movimentação, a Renata está falando. Ministério profético. Por quê? Porque eu estava me lembrando que no primeiro RVA, isso estava ardendo no meu coração, para poder fazer esse corredor, porque nós fizemos isso, e quem passou, irmão, recebeu uma descarga da glória de Deus, da presença de Deus, do poder do Espírito Santo. Eu não falei, mas o Senhor fez. Então, quem quer receber um pouco mais, passa aqui, passa, vai, vem. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, receba, receba, receba. Receba pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Ora barra chora bacantara barra. Seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Poder de Deus venha sobre a tua vida. Vem, poder de Deus venha sobre a tua vida. Seja cheio do Espírito. Toca, Jesus. Toca, Espírito Santo. Toca nas vidas. Faz, Senhor.